Pois é, segundo vídeo do canal e a gente vai ter que falar de guerra. Olá, meu nome é Bruno, eu sou economista e eu sou analista de política internacional. Como vocês devem imaginar, eu vou falar sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. Eu quero pontuar os elementos que eu acho que são mais relevantes para a gente fazer essa análise e tentar sair daqui com uma instrumentalização para que a gente possa entender os próximos eventos que vão surgir e os movimentos de Rússia, de OTAN e Estados Unidos. O que eu vou tratar aqui? Eu vou falar sobre o impacto do fim da União Soviética em toda essa questão. Eu vou falar sobre a economia russa, como ela é importante para a gente entender, principalmente o que está relacionado ao gás e derivados do petróleo. Vou falar sobre a geopolítica dos Estados Unidos e onde que eu acho que essa geopolítica errou, onde que falhou. Vou falar também sobre as sanções econômicas e o que elas querem dizer, para que elas servem. E sobre a questão do gás, que eu acho que tem bastante a ver, se a gente perceber aí no noticiário, há bastantes iniciativas de Alemanha e Estados Unidos de tentar barrar o gás que chega na Europa vindo da Rússia. E por fim, eu quero falar sobre a parceria entre China e Rússia e como isso muda na dinâmica da política global em toda essa questão da Ucrânia, porque está havendo já uma resposta ocidental dos países da Europa, dos Estados Unidos e os Estados Unidos em relação a essa guerra e como a China pode ter um papel chave e até já está tendo para o desdobramento de tudo que a gente está vendo aí agora. Bom, o que o fim da União Soviética tem a ver com isso? O fim da União Soviética representou um período de pobreza, de dilapidação do patrimônio russo, da capacidade militar russa, uma inércia econômica muito grande, com pobreza, com crises financeiras, e a Rússia só foi começar a se recuperar disso a partir da metade da primeira década dos anos 2000. Nesse período, o Putin ascende ao poder e, obviamente, os setores políticos ligados ao Putin que vão protagonizar uma mudança nessa trajetória que era vista por muitos dentro da Rússia como uma forma de ocidentalização ou de subjugação ao Ocidente. Nesse mesmo período, a OTAN continua se expandindo muito mais do que haveria de necessidade, tendo em vista o seu objetivo de criação. Criada depois da Segunda Guerra Mundial, ela tinha como intuito fazer frente ou balancear o poder da União Soviética, que dividiu com os Estados Unidos os dois blocos de maior influência depois da Segunda Guerra Mundial e até 1989, quando acabou. A OTAN continuou se expandindo e, em certa medida, a economia e o poderio militar russo eles foram aumentando. Se em um momento a Rússia não tinha como ter palavra e ter ação em relação ao que a OTAN e os Estados Unidos estavam fazendo, depois dos anos 2000, isso mudou. A economia russa, os gastos militares e a organização política da Rússia ganhou uma outra dinâmica, diferente daquela dos anos 90, e a Rússia começou também a querer um assento privilegiado na tomada de decisão no continente europeu e também no mundo. A economia russa ela é baseada principalmente em produtos derivados de petróleo, no gás natural, que é exportado para a Europa e outras regiões do mundo, alguma coisa de tecnologia da informação, armamentos bélicos, mas principalmente produtos derivados do petróleo. Houve um crescimento da economia russa depois dos anos 2000, ali a partir de 2004, 2005, e a Rússia, ao crescer, também foi aumentando seus gastos militares. Então a gente vê que as capacidades da Rússia foram aumentando ao longo dessa década, do início dos anos 2000, e isso fez com que a Rússia fosse almejasse um maior poder decisório e maior autonomia, e fosse vendo que as questões de soberania podiam ser demandadas, já que ela tinha mais voz, mais poder em termos gerais. Como eu falei, a OTAN não parou de se expandir, e durante todo esse período do pós-final da União Soviética, o que os Estados Unidos fez, e muitas vezes com apoio dos países da Europa, dos países da OTAN, foi uma prática de política externa que é chamada de hegemonia liberal, ou o espalhamento do liberalismo, da democracia liberal por países do mundo, numa forma ideológica e de propaganda mesmo. A guerra ao terror
que foi vista depois do ataque do 11 de setembro, tinha muitos elementos ligados à religião, ligados a uma visão ética e moral do mundo, e isso se incorporou em grande medida na política externa, que era de promover democracias ao redor do mundo e fazer isso partindo do pressuposto que todos os países tinham que se comportar de uma forma específica, terem instituições específicas, ter uma economia aberta de mercado e, eventualmente, entrar em alianças e fazer tratados no âmbito militar. Esse tipo de comportamento não fez com que os Estados Unidos protegesse os seus interesses, porque ele acabou tendo que incorporar custos muito altos para lidar com esse tipo de pensamento, porque se a sua ideia era espalhar a democracia e a liberdade pelo mundo, ele ia ter que fazer isso também, e em grande parte, aliás, usando armas e construindo bases militares ao redor do mundo e tendo que fazer guerras. E foi isso que aconteceu. Guerra do Afeganistão, guerra do Iraque, são exemplos de como isso aconteceu e como isso fracassou. A gente viu ainda há pouco a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão e como aquilo foi traumático e bastante gráfico, se a gente for olhar as imagens, né? Mas esse erro estratégico em relação à Rússia provocou nos russos um sentimento de insegurança e de não credibilidade, porque a Rússia se estava já se observando como uma potência, vendo a expansão dos países da OTAN em cima de países que antes ela considerava como, entre aspas, o seu quintal, a sua zona de influência, agora via que existia a possibilidade real desses países abrigarem bases militares de países com quem ela não tinha relações cordiais ou não tinha relações securitárias saudáveis e de aliança, como é o caso dos Estados Unidos e da OTAN. A partir do momento que a Rússia se vê, então, cercada, né, aciona um botão de sobrevivência, como em qualquer estado, se a gente parar para fazer um contrafactual para os dias de hoje, se China e Rússia se aliassem ao México para fazer uma aliança militar e trocar armamento, fazer bases perto dos Estados Unidos, a resposta dos Estados Unidos também não seria nada boazinha. Então não é de se espantar que, chegando perto de uma grande potência, essa grande potência irá responder. Porque os anos 90 e uma partezinha do início dos anos 2000 não correspondem ao histórico da Rússia, que já foi império e era do bloco que contestava o capitalismo, que era o bloco comunista. Dessa forma, ao primeiro sinal que a Geórgia deu que queria entrar na OTAN e que a OTAN iria receber a Geórgia, a Rússia interferiu nisso, aconteceu o confronto da Geórgia em 2008, a Ucrânia também sinalizou nesse sentido e a Rússia também interveio, anexou a Crimeia e agora a gente viu que faz operações militares e quer chegar dentro do território russo para impedir que isso ocorra e que a liderança política troque de fato e que seja pró-Rússia e contra a entrada da Ucrânia na OTAN. O Ocidente, por sua vez, respondeu a essa movimentação russa, não ficou inerte, e ao longo de muitos anos a Rússia sofre com sanções econômicas e essas sanções elas foram escalando à medida que o tempo passava, tentando impedir que empresas russas fizessem negócios em certas regiões, impedindo que produtos russos fossem exportados, que dinheiro russo circulasse em alguns momentos, isso variou bastante, e agora não é diferente, não será diferente. As sanções elas buscam, né, e esse é o mote delas, elas buscam causar danos ao Estado que está sendo sancionado, o recebedor dessas sanções. O objetivo maior é fazer uma mudança de regime político, uma mudança de posição, ou seja, as sanções são vistas como uma forma de exercer poder de um país sobre o outro. Só que a questão central aí é que, como vocês lembram que eu falei, um dos produtos principais da Rússia é o gás. E o gás ele é essencial para a Europa. Existe uma empresa que se chama Nord Stream AG, ou AG, que ela é um conglomerado de empresas que é baseado lá na Suíça e ele faz o suprimento via gasodutos da Rússia para a Alemanha. 40% do gás que a Europa utiliza, ele vem da Rússia, e desses 40%, 49% ele é
passa, né, por esse gasoduto da Nord Stream e abastece a Alemanha e outros países ali da Europa. As sanções econômicas, né, e uma delas que se tenta fazer, além das que eu coloquei aqui, impedir que um dos gasodutos, o novo gasoduto chamado Nord Stream 2, seja licenciado ou seja habilitado a funcionar. Só que isso é um tiro no pé para a própria Europa. E é um tiro no pé daqueles bem pesados. Por quê? A gente viveu uma época de Covid e todos os países se endividaram em grande medida, o crescimento econômico baixou, as cadeias globais de valores e as cadeias produtivas elas se desarticularam, coisa que eu já falei no outro vídeo, que é em relação à energia. A energia tem um impacto gigantesco na inflação e não é diferente para a Europa. O principal fator, o principal elemento, né, que puxa a inflação para cima é o preço do gás. A pobreza e a baixa renda voltou para vários países da Europa. E a volta desses problemas sociais, associado a possibilidade do gás, que já está caro, ficar mais caro ainda com sanções que impeçam o gás que é barato, que vem da Rússia, continuar vindo, pode trazer agitação social, insatisfação popular e problemas dos mais variados que vão impactar em renda, vão impactar na vida das pessoas. Logo, isso vai contra o espírito das próprias sanções, que é fazer as sanções ou aplicar as sanções no Estado que é o alvo delas, de maneira que isso não prejudique quem está aplicando. Portanto, não consigo ver que isso seja sustentável ao longo do tempo e se aplicar de fato as sanções, o prejuízo no curto prazo e no médio prazo é muito grande. Obviamente que para a Rússia também vai ser um prejuízo grande, mas ela pode fazer venda para outros lugares e a Europa não tem uma solução para substituir esse gás que vem da Rússia num curto espaço de tempo. Quem que é a alternativa da Rússia? E aí a gente chega na nossa conclusão, que é vender para outros lugares do mundo, como, por exemplo, a China. A relação chinesa com os russos ela é comercialmente bastante lucrativa para ambos. Digamos que a interdependência entre esses países é, comercialmente falando, importante. Isso associado à necessidade da China de ter energia, porque ela investe no mundo inteiro, ela tem uma iniciativa de projetos de infraestrutura em vários e diversos países do mundo, chamada Belt and Road Initiative, ou a nova Rota da Seda, e precisa de energia para fazer isso. E se aliar à Rússia para atingir o objetivo de uma sustentabilidade energética é bastante proveitoso. Além dessa questão objetiva e material, tanto Rússia quanto a China veem, na minha visão, que a ordem mundial, a hegemonia liberal que eu comentei, não são proveitosas para elas. A Rússia ela é a segunda potência militar e a China é a segunda potência econômica. Se elas conseguem se afinar, porventura resolver qualquer questão regional ali da Ásia, que elas possam vir a ter, já que são duas potências também, e entrar num caminho de acerto, de se apoiar em momentos de crise como esse e ter um adensamento econômico maior, provavelmente isso vai ser benéfico para ambas. Tanto que alguns dias atrás elas fizeram uma declaração conjunta elencando vários pontos do sistema internacional que para elas são caros, como cooperação internacional, comércio justo, uma sociedade ou uma comunidade internacional mais harmoniosa, mas o que eu destaco aqui é que foi colocado o ponto da soberania, do respeito à soberania e da autonomia dos estados como um ponto central. E por que eu estou colocando isso? Porque é justamente isso que a Rússia quer, e ela demanda dos países da Europa e da OTAN, e que a China faz também. A China já foi vítima de sanções, ela já teve empresas como a Huawei de tecnologia sancionadas comercialmente e, querendo ou não, as sanções que os Estados Unidos e a União Europeia estão preparando podem ser vistas perante a China, para a China, como um protótipo de outra rodada de sanções que eles venham a sofrer dos Estados Unidos e de países europeus. Isso pode fazer com que, nesse caos, a aproximação desses dois estados seja maior. E isso não é nada bom
para os Estados Unidos e muito menos para a Europa. No final das contas, o que a gente está vendo é que se, por um lado, a Rússia proteger a sua soberania ou ter desentendimentos com a Europa não é uma coisa inovadora ou nova, a convergência entre Rússia e China nesse ambiente todo, ela traz possibilidades, ela traz caminhos novos para ambos e ela faz a balança de poder no mundo não ser apenas focada nos Estados Unidos como uma potência unipolar que se expande e que protege o mundo e faz o papel de polícia do mundo, mas em um outro arranjo em que a soberania tem que ser respeitada, os países precisam ter uma outra abordagem diplomática, precisa se respeitar potências como China e Rússia, porque elas estão aí, elas continuam acumulando poder e elas querem ter lugar à mesa para negociar e serem respeitadas. Por hoje é isso. Esse vídeo aí foi para trocar uma ideia sobre essa questão toda, botar uns pontos que eu acho relevantes e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!